vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! E da série Nós Tarda, mas não falha. Chegamos! Bora começar mais uma semana incrível e abençoada juntas com o nosso Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido ao nosso dia, a tudo que a gente vai viver no dia de hoje. Bora juntas hoje, inspiradas em Café com Deus Pai, fazer o nosso acordar de hoje. Bom dia, vizinha Fê, vizinha Raquel, Ferreira, Nai, bom dia para vocês. Bora falar hoje processos, vamos viver os nossos processos para que a gente viva as nossas bênçãos. Então bora lá. Hoje a gente vai inspirado em Café com Deus Pai, trazer a seguinte mensagem poderosa: permita-se ser moldada. O processo ele é tão importante quanto a promessa. Quantas vezes a gente quer atropelar o processo e viver as promessas? Aí é claro que a gente não vive, porque a gente, ao invés de se aproximar, a gente se atropelando se distancia. E aí no acordar de hoje ele traz o seguinte: Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo, ou seja, um recipiente cheio de azeite, no caso, e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ou seja, estava acontecendo ali um preparo para que Davi assumisse a promessa. Mas para que ele assumisse a promessa, ele precisou passar pelo processo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque se você tem um sonho no seu coração, seja ele qual for, a vida está te convidando a você viver um processo para você se preparar para realizar. Então se permita viver o processo e não atropelar o processo. Se você está passando por um desafio na sua vida, esse desafio ele é um chamado da vida para que você viva um processo e se torne a pessoa preparada para viver as bênçãos que vêm depois do desafio. Bom dia, vizinha Raquel. Bom dia, vizinha Pati. Raquel, hoje é seu aniversário. Daqui a pouco a gente vai lá na vila falar feliz aniversário para você. A Pati amanhã estará com a gente, dando uma aula incrível a nós. A Fran chegou e estará com a gente hoje à noite no nosso encontro do workshop. Gente, que coisa mais linda essa mulherada, né? Bom dia, bem-vinda a todas vocês. Então vamos lá. Quando Samuel ungiu, começou ali a preparar Davi como rei, algo extraordinário começou a se desenrolar na vida desse jovem pastor. Davi abraçou com fé as palavras proféticas liberadas sobre ele e sobre a sua nova promessa. O Espírito Santo passou a orientá-lo, desvendando os contornos de um destino grandioso que Deus tinha traçado para a sua vida. Deus, ele traçou destinos grandiosos a cada uma de nós. Através do quê? Através dos nossos dons e dos nossos talentos. E aí, o que a gente faz com os dons e com os talentos? O correto seria usar, Mas tem muita gente que não usa os dons e talentos. Fica lá guardando só para si, ou fica lá se distanciando cada vez mais da vida que veio viver, vivendo coisas que não utiliza, não transborda seus dons e seus talentos. Multiplica, minha gente, é isso. À primeira vista, tudo parecia seguir como antes. Davi continuava a cuidar das ovelhas do seu pai, sem imaginar que naquele cotidiano aparentemente normal, estava sendo forjado com a realeza. Cada dia no campo, enfrentando desafios como a defesa do pequeno rebanho contra ursos e leões e até enfrentando Golias, eram etapas cuidadosamente orquestradas por Deus para prepará-lo para governar Israel. Tudo que você vive na sua vida tem um para quê, tem um propósito.
Só que quando a gente está no automático, a gente não percebe. A gente só vive. Na verdade, a gente só sobrevive. Quando a gente está vivendo mais no presente, com mais consciência das nossas decisões, aí sim a gente está vivendo. Quanto mais a gente vive, mais a gente consegue ser quem a gente é, transbordar os nossos dons e os nossos talentos, multiplicar tudo aquilo que é nosso, que é da nossa essência e que foi o que a gente veio fazer aqui. Porque quanto mais eu multiplico o que é da minha essência, mais eu me aproximo de quem eu sou, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me distancio, fico fazendo coisas que são difíceis, desafiadoras para mim, mais eu me adoeço. Eu adoeço meu emocional, eu adoeço meu físico e o nosso corpo ele sente. Saiba que, do mesmo modo, as promessas que Deus lhe fez, elas se cumprirão. Entretanto, o tempo do processo é tão importante quanto o cumprimento delas. Contudo, para que esses sonhos se concretizem, existe um tempo determinado por Deus e um período de preparação. E você faz parte disso, tá? Não é só quando Deus quiser. Não, Deus quer. Você está fazendo a sua parte para você conseguir realizar o que você sonha? Ele é seu sócio. Se você não der o passo, ele não vai colocar chão. Ele vai se preocupar em colocar chão para quem está dando o passo. Você está dando os seus? Contudo, para que esses sonhos se concretizem, existe o tempo determinado, que é o período de preparação. Tudo que você vive tem um grande propósito quando você está alinhada com a vontade do Pai. Pois o tempo de preparo ele é necessário para moldar nossas intenções e forjar o nosso coração. Se eu não vivo o preparo, não tem como moldar tudo aquilo que é intenção, que é sonho nosso, me preparar, é o ser para ter. Eu preciso me tornar a pessoa pronta para ter a vida que eu desejo. Portanto, hoje convido você a enfrentar os processos de maneira diferente, pois para alcançar as promessas, precisamos passar por eles sem desanimar, fugir ou reclamar. Acontece que a grande maioria das pessoas, quando está passando por um processo, ao invés de entender, nossa, isso daqui é uma oportunidade da vida, essa dor, esse desafio, essa dificuldade, esse sonho do meu coração, é uma oportunidade que Deus está me dando de me preparar para eu viver o meu sonho. As pessoas elas não entendem que é um processo, que é o convite do preparo. E aí o que elas fazem? Tá ficando difícil, eu abandono aquilo que tá ficando difícil e eu vou me distrair com outra coisa. Eu vou ficar inventando outras coisas ao invés de me permitir viver o processo. Só que enquanto você ficou difícil, você muda para outra coisa, ao invés de você pegar e falar assim, então tá, o que eu preciso fazer aqui? Quem são as pessoas que vão me ajudar? O que eu preciso me desenvolver? Para que eu tô vivendo isso? Ao invés da gente pensar dessa forma, não. A gente quer encurtar o caminho. E aí a gente muda a nossa rota, só que cada vez que eu mudo a rota para encurtar o caminho porque ficou desafiador, eu tô me distanciando do meu sonho. Eu não tô me aproximando dele. Porque existe o preparo. E se você não está na adulta, você não vive o preparo. Quem é que fica, ficou difícil, ficou chata a brincadeira, eu vou para a próxima? É a criança. As minhas filhas, começou a ficar difícil lá, montar o quebra-cabeça, que elas vão brincar de outra coisa. Mas elas são crianças. Só que nós não somos. Então o nosso convite é para viver os nossos processos. Saiba que é Deus quem está esculpindo o seu caráter e preparando você para o futuro extraordinário. Creia. Vizinha, o processo ele é tão importante quanto a promessa. E a palavra de hoje é processos. E o meu convite para você é que você no dia de hoje reflita. Qual é o processo que a vida está me convidando a viver e que eu estou sendo desobediente?
Eu não estou me permitindo viver. Ou eu estou reclamando, ou eu estou me distraindo com outras coisas, ou eu estou me vitimizando, ou eu estou buscando que alguém de fora resolva o meu problema, resolva a minha questão. Se faça essa pergunta e responda para você. Corrija a rota e volta a viver o processo. A Sabrina, que é minha mentora de negócios, o pai dela tem uma frase que eu uso muito dentro da vila, que fala o seguinte: a caminhada faz parte do passeio. E é sobre isso. Para que você viva as suas promessas, você precisa passar pelo processo. Ou seja, se você deseja, por exemplo, chegar em Londres, você precisa viver o processo até você chegar em Londres. Eu estou em São Paulo. Eu preciso de ver passaporte, aonde eu vou ficar, quanto custa, trocar o dinheiro. Eu preciso comprar a passagem, eu preciso arrumar a minha mala, eu preciso ver que temperatura que vai estar lá. Tudo isso é o processo. E se eu não curtir o processo, se eu não estiver ali presente no processo, não adianta eu realizar meu sonho. Quando eu realizo meu sonho, eu não consigo curtir ele. Porque aonde é que está a sua evolução, o seu preparo? Ele está no processo. Curta cada etapa do seu processo. Quanto mais a gente aprender a curtir cada etapa do nosso processo, menos a gente vai se desviar de cada situação, de cada desafio que a gente está vivendo. E para que a gente possa curtir o nosso processo, não se desviar da rota, a gente precisa estar saudável. Saudável física, saudável emocionalmente, saudável espiritualmente. E como é que a gente faz isso? Não tem como eu fazer isso sem olhar para mim, sem garantir quem eu sou, como que está a minha saúde. Porque quando eu sei como é que está a minha saúde, e quanto melhor eu cuido dela, mais eu me torno a pessoa preparada para viver o processo. Porque eu tenho inteligência emocional, eu tenho energia, eu tenho mentalidade, eu tenho fé. E tudo isso é saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você vai ficar se desviando dos seus processos. E para isso, hoje à noite, nós temos o workshop para quê? Para olhar para a sua saúde, para planejar a sua saúde para o ano que vem. Porque a grande maioria das pessoas planeja a carreira, o dinheiro, o relacionamento, mas esquece da saúde. Raríssimas pessoas olham para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde espiritual. E hoje a gente vai olhar e planejar a sua saúde para que você viva a vida extraordinária que está aí para você viver em 2026. Então, se você não está inscrita, venha para o nosso workshop. Quem garantiu o workshop ainda vai conseguir um encontro presencial, só eu e você, online, né? Um encontro individual. Só eu e você e eu, para você me trazer alguma questão sua e eu te trazer todo o caminho, como é que você faz isso através da sua saúde. Bora juntas, estou esperando vocês hoje, 19 horas. E o workshop ele fica gravado para quem não puder estar com a gente. E quem puder, vai ser uma alegria. Vizinhas, espero vocês lá. A Fran, tô vendo que ela tá aqui, ela também já garantiu o dela. E a gente vai juntas viver uma experiência incrível, porque a forma que você termina o seu 2025 vai ser a forma que você começa o seu 2026. Se você terminar ele no oba-oba, esse ano vai, agora vai, mas você não planejou nada, nos primeiros 15 dias de janeiro, você já jogou a toalha e já esqueceu de todas as suas promessas. Agora, se você tá focada no que você deseja e você tá cuidando da sua saúde para realizar, não tem nada, não tem ninguém que vai te desviar do seu foco. Então, eu tô te esperando. Um beijo no coração, uma semana abençoada e hoje, 19 horas, estamos juntas no nosso workshop 2026 mais saudável. Um beijo no coração.